das pessoas será longa naquele tempo. E também, depois disso, haverá agora o eterno reino de Deus. Mas antes do eterno reino de Deus, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, haverá o juízo do grande trono branco. Vocês serão levados para cima com Cristo, ficarão no céu, chama-se o presente céu, até que Ele venha para Jerusalém com vocês, reine com vocês por 1000 anos, e então vocês entram no estado eterno. É isso que nós estamos lidando desde que começamos, para que todos os países se preparem, até mesmo na China, temos muitos programas acontecendo na China. Muitos chineses estão se preparando para o reino de Deus em todas as províncias da China. Aleluia. Então nós recebemos vocês em nome de Jesus. Esses são bispos muito sérios, pastores, eles têm muitas igrejas. Cada um deles tem igrejas. Uma igreja é grande, muitas igrejas. Aleluia. Então hoje nós estamos olhando a segunda vinda de Cristo. Se você receber Cristo hoje, neste dia, quando o Senhor vier para levar a igreja para o céu, Ele vai levar vocês. E você irá para o reino de Deus no céu, e então você voltará com o Messias na segunda vinda, para governar no reino milenar. Para governar com Cristo, você vai ajudá-lo a reinar através da terra. E então, o juízo do grande trono branco, que vocês não estão envolvidos, vocês entram no estado eterno, novo céu, nova terra. Eterno não tem morte, não tem cirurgia, não tem remédio, nem enfermidade. Corpo eterno. Aleluia. Então, eu disse que a tribulação é um período de 7 anos que está vindo no futuro, e este período de 7 anos é para o Senhor Deus Elohim, o Senhor Deus Jeová, para finalmente completar o seu juízo e a ação disciplinar sobre Israel, juízo e ação disciplinar sobre Israel. Então você até pode ver Israel, é Israel que é mencionado, certo? Então vamos comigo, Daniel 9:27 na tela, antes de irmos a Daniel 12:1. Então ele diz, Ele fará uma aliança com muitos quer dizer com Israel, por 7 semanas, no meio da semana, Ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e no templo Ele estabelecerá a abominação que causa desolação, até que chegue o fim que lhe está decretado. Então isso é muito sério. Isso é para Israel, a última semana. Todos nós sabemos muito bem que o anjo Gabriel deu 70 semanas. Nós já passamos 69 semanas, já se passaram, se completaram, e falta uma última semana. Enquanto isso, tem um espaço de tempo que é a era da igreja, este espaço de tempo. Mas você pode dizer que a presença deste que fala com vocês aqui te diz que nós estamos em direção ao fim. Todo o tempo o arrebatamento está vindo, e agora ele está falando sobre a tribulação. O fato de que nós estamos aqui deve falar com vocês de que realmente o arrebatamento está prestes a acontecer, e nós ressoamos isso ao longo de 25 anos ininterruptamente. O arrebatamento vai acontecer. Então, agora, essa zona de tempo, essa 70 semanas, essa última semana não é para vocês. E Daniel capítulo 1 é característico deste tempo. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, significando que Miguel é designado para proteger Israel, certo? E ele diz, significando que haverá uma intervenção divina, certo? Estamos juntos? Então ele diz, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até aquele tempo. Isso é inacreditável, significando que você vai pegar a guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pega a guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia, este lugar em Gaza.
ISIS e tudo. Nada disso é comparável, até mesmo todo o Holocausto. Então, isso deve ser realmente histórico, certo? Então, será um tempo difícil. E é por isso que isso te ensina que você não quer estar lá. Tudo isso é o que o Senhor está soando aqui. Não é para vocês, ele diz. É a angústia mais difícil, como nunca houve desde o início das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Então será um tempo de angústia como nunca foi visto antes, mas serão libertos. Quer você seja gentil ou judeu, você tem que ser nascido de novo. O nome escrito no livro para você ser liberto. Aleluia. E ele continua dizendo novamente, eu comecei simplesmente apontando uma simples característica daquele tempo, é um período de 7 anos, quando o Senhor vai completar a obra que ele começou para julgar Israel. 70 semanas, 69 já foram. Falta uma última semana para julgar Israel. Então aí está agora. Ela vai se desenrolar e será insuportável, porque é por isso que nós olhamos a profecia de Zacarias 11, que qualifica isso, rejeitando o Messias. Aleluia! Então é um tempo inacreditável, povo abençoado. Vamos passar por isso por causa do tempo. Daniel 12:7 é a garantia. Ele diz, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda em direção ao céu, e eu ouvi ele jurar. Você ouviu isso? Jurar por aquele que vive para sempre. Este é o eterno. Este é o todo-poderoso, aquele que vive para sempre, Jeová, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, 2 tempos é 2 anos e metade de um tempo. Então, 1 mais 2, 3 anos e meio. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, então estas coisas se cumprirão. Então, novamente, a primeira característica é que aquele tempo é para o Senhor, é o propósito para o Senhor completar o juízo. Lembre-se que o juízo estava acontecendo na Babilônia para completar aquele juízo sobre Israel. Então, se você quer dizer, é uma ação disciplinar, em outras palavras, restaurar o seu povo de volta para ele, certo? E é por isso que vocês chamam Jeremias 37 é chamado o dia da angústia de Jacó. Aleluia. Aleluia. Que agora, quão terrível aquele dia será. Nenhum outro dia será como aquele. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Eu já vi este tempo, eu já dei profecias que estão lá dentro daquele tempo. Lembra-se da colisão dos planetas, alguns deles quebram e terror consome a terra, e nós estávamos em pânico, temendo que isso fosse bater contra a terra. Então eu já dei profecia sobre aquele dia, o dia do Senhor, aquele tempo. Então vai acontecer. Então, por favor, preparem a igreja, diga para eles que a angústia de Jacó é para Israel. Deus tem alguns assuntos que ele ainda não terminou com Israel, e ele vai fazer isso naquele tempo, certo? Também, número 2, também é o tempo que o Senhor escolheu e separou, não apenas para Israel, mas para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. Então ele agora traz a bordo outras nações. Todos os que rejeitam Jesus, este também é o tempo quando ele vai pedir contas de todos eles. Porque você sabe que eles são muitas nações também. Então isso é sério, povo abençoado. Para julgar o mundo que rejeitou a Cristo, Litunda. Para julgar o mundo que rejeitou a Cristo. Os rebeldes. Os caluniadores. Então, um dia, o juízo deles vai chegar. Aleluia!
João 3, 16 ao 18, vamos ver se podemos ler. Eu quero ir profundamente. Eu hoje quero entrar profundamente, eu vou dar essa introdução, eu vou trazer o juízo dos selos, das trombetas, das taças, e vou coroar e dizer qual é a mensagem, aleluia. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele diz no versículo 17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Isso é muito sério. Já chegou a hora para ele julgar o mundo que rejeita a Cristo. Não apenas para completar o juízo com Israel, mas agora o resto do mundo que rejeitou a Cristo. Eu não me importo com Jesus. Não, eu não tenho nenhuma religião, eu não sou religioso, eu não tenho fé, eu não creio. Ele está dizendo que ele vai pedir contas deste povo. Isso não é brincadeira. Ele vai trazer e pedir contas a eles. Aleluia! Hoje é fogo. Isso significa que a vida que você recebeu, você vai dar contas dela. Impressionante, algumas pessoas viveram suas vidas como quem não sabe que vão prestar contas. Então nós temos que alcançá-los e dizer, por favor, Deus vai te julgar. Então, Apocalipse 21, mesmo 9, 21. O resto da humanidade que não por estas pragas, ainda assim não se arrependeu das obras das suas mãos, e eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e bronze, pedras e madeira, ídolos que não podem nem ouvir, nem ouvir, nem andar, mas eles não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Muito sério, muito sério. Isso é uma coisa muito séria. Apocalipse 9, 21. Ele disse, cuidado com as pessoas que dizem que eles não gostam de arrependimento. Cuidado com as igrejas que dizem que eles não gostam de arrependimento. É isso que o Senhor está dizendo. Porque isto transfere. Isto vai levá-los para a tribulação e eles vão se recusar a se arrepender e se tornarão imunes, refratários. Eles realmente se tornam os adoradores do diabo, os adoradores da besta. Então chegou o tempo para o Senhor julgar o mundo que rejeitou a Cristo. Este povo aqui, Apocalipse 21, 8, do 16, 11. Apocalipse 16, 10. Ele diz, o quinto anjo... Nós vamos chegar na trombeta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua. E ele disse, blasfemavam, amaldiçoavam o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram se arrepender pelo que fizeram. Eles sabem que é Deus julgando, mas eles recusam-se a se arrepender. E veja no que chega. Eles tentam amaldiçoar o Senhor. Você pode imaginar? Então, o tempo quando o Senhor vai julgar o Cristo, o mundo que rejeitou a Cristo, o mundo que rejeitou o Messias. Este é o tempo quando Ele irá julgá-los. Aleluia. Então, Apocalipse 21, 8. Ele diz, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Realmente ele está falando deste povo aqui, esta comunidade. Mas você não está chocado que, mesmo diante de tanta demonstração do poder do pecado, que o pecado
tem poder para segurar algumas pessoas, até que não importa o juízo, eles se recusam a se arrepender, até que você vê que o poder do pecado de aprisionar, mesmo quando Deus traz os juízos, ainda assim eles recusam-se a se arrepender. Isso é impressionante. Isto é sério. A forma como o pecado te seduz, até mesmo nestes piores momentos, para continuarem fazendo o que eles estão fazendo. O poder sedutor do pecado. Gênesis 19:16, esta sedução e atração magnética do pecado, quando ele excitou, os homens agarraram a sua mão e a mão da sua esposa e das suas filhas e os conduziram para fora da cidade, porque o Senhor foi misericordioso com eles. Mesmo ontem, eles removeu as suas filhas. Na noite anterior, ele tinha entregado as suas filhas virgens para os homossexuais fazerem o que quisessem. Mas então, no dia seguinte, ele está hesitando. A atração, o magnetismo do pecado. Aqui falando de Ló, Gênesis 19, não brinque com o pecado. Isso pode te destruir, pode te arrastar. Pecado habitual. Quando eles se tornaram habituados, agora se tornou comum, normal pecar. Então, quando você vê uma igreja, um povo que estão perpetuamente no pecado e eles não chegam no ponto de se serem convictos e dizer, não, deixe-me arrepender, deve ter um problema. Se este povo que não se arrepende vai entrar lá. Então, é um poder muito estranho e chocante do pecado de atrair as pessoas, muito sério. Hebreus 4, de 4 a 6, você vê isso na igreja. Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom espiritual, participaram do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra de Deus, e eles caírem. É impossível. Aqueles que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, se eles caírem, é impossível para eles serem trazidos ao arrependimento, porque para sua própria destruição, eles crucificaram o Filho de Jesus, o Filho de Deus, novamente estão submetendo a desgraça pública. Você ouve eles dizendo, Barrabás, Barrabás, nós queremos Barrabás. Quando você está habituado com o pecado, depois de nascer de novo, com todas estas credenciais. É por isso que o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, para dizer para vocês que agora chegou o tempo para se preparar para o rei. O rei está vindo. Que o pecado pode te bagunçar e te destruir. Esta igreja aqui de Hebreus é uma igreja com altíssimas credenciais. E nós vimos também Lucas 17, 28, 29. Eu estou lidando com o fato, mesmo quando o Senhor julgou em Apocalipse 20 e 21, ainda assim eles falharam e se arrependeram. Apocalipse 9, 21. A atração do pecado para puxar as pessoas e fazer com que as pessoas se recusem a se arrepender. É isso que nós estamos vendo em Sodoma e Gomorra, depois de ver quão horrível era naquela noite. Eles estavam ainda se recusando a sair, Ló e a sua família. É impressionante. Eles estavam acostumados com aquele pecado que estava naquela cidade. Ele disse, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Lucas 17, 29. Veja, ele estava lá e os anjos trouxeram uma mensagem de arrependimento, assim como foi nos dias de Noé, e eles não ouviram. Eles ainda assim planejaram fazer abominação. E olha o que aconteceu. Então, Deus vai julgar. Deus vai julgar o pecado. Mateus 11, 23 e 24, ele diz o seguinte. Mateus 11. E tu, Cafarnaum, será exaltado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Porque se os milagres que foram feitos em você tivessem sido feitos em Sodoma, ela teria permanecido até este dia. Impressionante. Então ele diz...
Versículo 24 ele diz: mas eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para vocês. Ele está dizendo que o pecado tem um poder estranho de aprisionar as pessoas, que mesmo que você veja aleijados andando, a nuvem veio, a chuva veio, até mesmo alguns dos seus parentes aleijados andaram, e ainda assim você está querendo ir para onde? O diabo tem uma forma muito incrível de fazer pessoas ficarem paralisadas, de grudar nas pessoas. Para onde você vai quando o próprio Deus veio e você sabe o que vai acontecer com você naquele dia se você ignorar o Senhor? Você pode ignorar o Senhor e depois voltar e dizer: Senhor, eu te ignorei, mas por favor, abra para mim. De forma nenhuma, Deus é muito poderoso e soberano. Você não pode ignorar. Nós acabamos de ver a profecia em Zacarias 11. Você não pode ignorar o Senhor. Então, isto é sério. Outra característica daquele tempo da tribulação é que a igreja ela é isenta da tribulação. Apocalipse 3:10, antes de ir a Tessalonicense. Isaías, já que você guardou o meu mandamento de perseverar com paciência, eu também te livrarei da hora que virá para provar o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Nós estamos prestes a ver essa hora da aprovação nos próximos minutos. Eu vou passar pelos juízos dos selos, da trombeta e das taças, certo? E vai ser muito sério. 1 Tessalonicenses, eu disse 1, 9, 10, então 5, 9, 10 também. Ele diz: porque eles mesmos reportam o tipo de recepção que vocês nos deram e como vocês se voltaram dos ídolos para Deus, para agora servir o verdadeiro Deus vivo. E a palavra é esperar. E para esperar o seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso abençoado Salvador, que nos livra da ira vindoura na tribulação, certo? Então também capítulo 5, 9, 10, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação através do nosso Senhor Jesus. Esta é uma mensagem muito importante do amor de Deus. Ele está dizendo que o juízo está vindo à terra. Deus vai julgar o pecado. Você sabe, o pecado é fazer coisas más contra Deus, é desobedecer a Deus. Isso é pecado, entendeu? Então Deus virá e vai julgar o pecado, e quando ele julgar o pecado, ele diz que as pessoas que vão recebê-lo, ele vai levá-los para a sua casa, seguros para o céu. Então ele está prometendo aqui que ele vai vir por nós para nos levar para o céu enquanto o juízo cai aqui na terra, terremotos e tudo, enquanto eles acontecerem. Pode colocar a profecia do terremoto de Sichuan que eu dei ao vivo na TV japonesa, a profecia do terremoto de Sichuan, quando eu falei ao vivo na TV japonesa aqui, ao vivo. 23 de fevereiro de 2013 em Urupa. Agora mesmo eu estou dando uma profecia. Há um grande terremoto vindo à China. Muito brevemente nós vamos ver na TV japonesa XTV. Nós vamos ver na TV CC chinesa. Nós vamos ver na CNN, Al Jazeera e BBC. E o cumprimento. O Senhor me levou lá 2 dias atrás e eu vi o terremoto. Vai trazer os edifícios abaixo, vai desaparecer. Estes são os sinais na Bíblia que o Senhor deu em Mateus 24. Podemos ver o cumprimento quando se cumpriu há poucos dias? Ok. Sichuan. Quantos dias? Thank you, my son, Randy. Obrigado, meu filho Randy. Just a few days, right? Há poucos dias atrás, certo? How many? Quantos? 28 days fulfilled.
28 dias depois da profecia, cumpriu-se. 28 dias depois, eu dei a profecia ao vivo na TV japonesa e eu disse, terremoto está vindo à China em 28 dias. Aconteceu. E eu disse, vai demolir os edifícios. Obrigado, meu filho Randy. Então, nós vemos que não é para a igreja. Também Yushu, China. Eu dei a profecia em Yushu, China. E é claro, Taiwan e muitos outros lugares. Mas vamos olhar isso agora. Ele diz, Gênesis 19, 22, que este tempo não é para a igreja. A igreja é isenta, Dr. JJ. E ele diz, mas fuja rapidamente para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que essa cidade se chamou Zoar. Mas corra para lá rapidamente, porque eu quero chegar lá primeiro. Eu quero que você chegue lá antes de eu fazer qualquer coisa. Gênesis 18, 25. Acaso o justo juiz, longe de ti, Senhor, fazer algo assim, matar o justo e o ímpio da mesma forma. Longe de ti, Senhor, acaso o justo juiz do mundo não fará justiça? Mas Deus não pegará o justo junto com o ímpio e vai matar os dois juntos. De forma nenhuma. Ele vai salvar os justos e aqueles que rejeitarem Jesus, os ímpios, ele virá e os julgará. Gênesis 5, 24. Enoque foi levado antes das inundações, antes do dilúvio. E você também, ele vai te levar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, ele vai te levar para fora antes também. Então, a tribulação também é conhecida como o dia do Senhor, o dia do Senhor, porque este é o tempo quando Deus agora intervém na terra para cumprir os seus próprios propósitos. O próprio Deus agora intervém. Agora intervém. Obrigado, professor Guiteco, por escrever tanto. Deus agora intervém. Isso é sério, para cumprir os seus propósitos. Lembram-se que o reino está vindo, ele tem que estabelecer o trono. Isaías 13, do 6 ao 9, ele diz, lamentem, porque o dia do Senhor está vindo e virá como a ira e destruição do Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, todas as mãos ficarão fracas, todo o coração vai derreter-se de medo, o terror os agarrará. E então ele diz, dor e angústia os aprisionará e eles ficarão apavorados e se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros e os rostos deles estarão em fogo. Esse é um lugar sério, este é o lugar quando o próprio Deus intervém para atingir o seu propósito. O reino do Messias tem que vir e nós temos que libertar a terra. Aleluia! Amém. Não temos tempo de ler todas as escrituras, mas Apocalipse, capítulo 6, ao 17, ele diz, observei enquanto ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, o sol tornou-se escuro como negro como saco de crina e toda a lua se tornou vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como os figos são lançados para fora da figueira, sacudida por o vento forte. Os figos verdes, para te dizer que o vento é muito forte, que os figos que caíram são verdes, difíceis de derrubar. Então, as estrelas do céu caem na terra, assim como os figos verdes caem da figueira quando ela é sacudida por um vento forte. 14. NVI, versículo 3.
14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra e os príncipes e os generais e os ricos, os poderosos e todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas e ele diz, eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da ira deles chegou. E quem poderá subsistir? Aqueles que recebem Jesus, certo? Então, isso é quando Deus intervém. Ele quer libertar a terra e estabelecer o reino do Messias. É por isso que você vê que nós estamos aqui, é por isso que nós temos uma missão do outro lado, de dar essas profecias para que vocês possam saber que isso tudo é o Senhor fazendo. E nós vamos ver depois um terço disso, um terço disso, um terço disso, que é Deus fazendo, não é mudança climática, é o próprio Deus destruindo. Aleluia. Então há outras escrituras pela qual nós podemos passar, mas vocês podem ver que o Senhor, isso não é novo para ele, certo? O Senhor já interviu antes, certo? No Egito, certo? O próprio Senhor. Ele também interviu quando ele enviou Sansão. Deus tem intervido aqui e ali para atingir os seus propósitos, mas aqui agora será em grande escala, uma grande escala da intervenção do Senhor na terra, aleluia, para alcançar os seus propósitos. E eu vi, é um tempo muito difícil. Deixe-me explicar para vocês algo aqui. Algumas das visões, foquem em mim. Em algumas das visões, ele me mostrou a respeito daquele tempo depois que a igreja é levada. Primeiro, há uma densa escuridão que cobre a terra. Vai ser densa escuridão, porque a luz do mundo foi levada embora. E então, enquanto eu andava, algumas pessoas que tinham brincado aqui, você sabe, o Senhor me mostra, pessoas que brincaram aqui com os profetas do Senhor, eu vejo eles correndo dizendo, por favor, me ajude. Porque eu estou batendo nas pedras, tropeçando. Eu disse, eu não posso te ajudar agora. Eu já estou saindo do país. Eu sabia que eu estava indo para Israel. É total escuridão. Eu vejo fogo. Eu vejo 2 fogos descendo do céu. Nós vimos também os edifícios desmoronando. E quando nós vamos, o Senhor intensificou tudo aqui neste ministério. Nós entramos em uma cidade, os edifícios desmoronam. E as pessoas estão correndo, fugindo. E de alguma forma o Senhor coloca uma fúria em nós, uma ira dentro de nós, porque eu vi que nós estávamos andando. Eu pensei que eles estavam aqui. Eu pensei que eles estavam aqui, então eles fugiram. Esse tipo de ira, de fúria. A terra está adorando o diabo naquele tempo. A terra tem que ser liberta. O Messias tem que vir e o trono dele tem que ser estabelecido. Então os servos do Messias têm que começar a preparar a terra para este trono. E o Senhor vem com grande poder para fazer isto. Então, nós vemos que a tribulação certamente traz fim à era da igreja, certo? Não é verdade? E lá dentro nós vemos que há um papel. Alguém aparece. O anticristo aparece e ele tem um papel também. Eu estou simplesmente tocando aqui e ali, certo? Ele tem um papel a desempenhar. Ele é um principal lá. Ele é um participante, o personagem principal lá. O papel do anticristo e a ira do Deus Todo-Poderoso. Então você sabe que a era da igreja começou onde? Em Pentecostes, certo? E então vai terminar no arrebatamento, quando o outro lado do arrebatamento, se você ler 1 Tessalonicenses 5, versículos de 1 a 3, ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Ele não fala arrebatamento. Então são os dois lados da mesma moeda. Quando chega o arrebatamento, também chega o dia do Senhor como ladrão. Então, com muito amor, eu falo com a igreja no exterior e a igreja no Quênia especialmente, porque vocês
estão sentados aqui em massa, o clero sênior. Obrigado. E o resto do mundo que está sintonizado, eles estão todos participando do mesmo ensino. Então, o anticristo, ele vai... Eu já vi o anticristo, na verdade eu vi os dois. O anticristo e o falso profeta, que será um bilionário. Eu já vi o papel, eu já vi o chapéu dele. Eu já vi o chapéu dele. Eu vi o chapéu dele. Eu descrevi para as pessoas o chapéu. Um chapéu do tipo militar, um tipo de uniforme militar. Eu já descrevi isso para vocês vez após vez. Se você quer, eu vou descrever a visão novamente. Vou descrever. Então, olha isso. Todos foquem em mim agora. Eu estou andando nesta direção. Eu estou andando nesta direção em uma rua reta. E o Senhor me mostrou a noiva, a sua igreja. A noiva lá na frente. Então ele disse, vá dizer para ela que o Messias está vindo. Então naquela visão eu andei e eu tive contato com a igreja. Quando eu tive contato com ela, ela foi embora. Novamente, quando eu acabei de ter contato, diga para ela que eu estou vindo, que o Messias está vindo. Quando eu fui, quando eu tive contato com ela, assim, a igreja na verdade foi embora. E então... aquele lugar tinha uma bifurcação. Uma subia como uma rampa, assim, à esquerda, uma à direita. Então, um lugar plano como um estacionamento. Então, tem um shopping center. Este shopping center, você entra. Então, tem lojas lá. Mas os caixas onde você paga está lá do outro lado. Então você paga no caixa e sai, tem um caminho lá atrás. Então os caixas estão lá, é de lá que você sairia daquele lugar. Então quando a igreja é levada, imediatamente o Senhor me trouxe aquela rampa. Lembre-se que isso é uma bifurcação. Parte da estrada sobe, a outra vira aqui. E aqui na esquina tem uma estação de rádio. Eu não sei se é cristão, mas tem dois jovens lá naquela rádio com as suas camisas para fora da calça. E eles estão anunciando, dizendo, as pessoas estão falando, meu povo se perdeu, meu povo está desaparecido. Eu não sei se é uma rádio cristã e estes cristãos ficaram, mas são eles que estão explicando para as pessoas que foi o arrebatamento que aconteceu. Mas quando eu subi a rampa em direção ao estacionamento daquele estacionamento, e eu vi os dois confrontando uma mulher. Então o Senhor me traz muito perto para ver o que eles estão falando com ela. Chapéu militar. E eles olham para ela e falam, por que eu acho que você é uma pastora? Eu sinto que você era uma pastora. Ela disse, não, eu não sou uma pastora. Porque eles não queriam que ela comprasse. Por que algo me diz que você é uma pastora? Ela recusa, mas o Senhor me disse que ela era sim uma pastora. Mas por causa da enormidade da hora e da angústia, eles vão rejeitar Jesus. Depois disso, ela entrou e eles disseram, ok, então vá comprar. Então ela foi, nós seguimos, ela comprou e ela saiu. Então tinha um corredor que você passava por aquele ferro e tinha um corredor. Até mesmo os pastores rejeitaram Jesus, meu Senhor. É inacreditável. Você não vai querer estar lá. Eu vi eventos lá. Então, ele está dizendo, vai ser horrível. Vai ser um tempo muito difícil. Então, o anticristo vai formar um governo global. Ele aparece em 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. E ele diz o seguinte, porque o poder secreto da iniquidade, a iniquidade já está operando, mas aquele que o detém continuará detendo até ser removido do caminho. Então, 8, então o iníquo será revelado, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Isso é poderoso. É por isso que quando ele fala com Israel, ele dá datas. Então, se você sabe que os dias do anticristo é 1260 dias, 3 anos e meio, então ele está dando esses 42 meses. Ele está dizendo exatamente no final, o Messias vem e vai acabar com ele. Então você pode dizer no dia 1261, o Senhor vem e acaba com o anticristo. Isso é sério. Então, ele formará Apocalipse 17. Ele diz,
Ele formará um governo global. Aleluia. Então ele diz que eles têm um único propósito e eles dão o poder, a sua poder e autoridade à besta. O Senhor coloca neles o desejo de render os seus governos, entregar os seus governos ao anticristo. Eu já vi tanto, eu já vi a visão que eu vou descrever aqui, quando eu estou de pé na praia do mar e eu vejo o inimigo de pé deste lado. E ele chama a besta para sair do mar. E quando a besta vem, olha isso, há 3 degraus gloriosos, brancos, 1, 2, 3, que sobe para um altar. Eu não tenho tempo, eu tenho outro país. Não brinca com as câmeras. Estamos juntos. Eu poderia estar em outro país nesse final de semana, mas eu estou aqui para vocês crescerem na palavra e saber tudo e ajudar a igreja. Vocês me entenderam? Então, por favor, honrem isto. Você pode falar com seus câmeras? Então. Então agora vai ser um tempo terrível. E por favor, saiba que o outro lado deste profeta é muito ruim. Você não quer conhecer este outro lado, certo? Ok? Cuidado com esse pessoal das câmeras aqui. Então, ele sai do mar e ele sobe os 3 degraus e eu vejo ele de pé no altar. Os degraus eram brancos e gloriosos. Ele vem à casa. É um tempo terrível. Muito terrível. Apocalipse 17, 7 e 8. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Posso descrever essa visão? O que acontece é isso. Eu peguei uma Bíblia por volta das 10 horas da manhã e eu sentei em uma cadeira e adormeci. Então, repentinamente, eu vi essa visão imediatamente. Era por volta de 10 horas da manhã. A besta veio com muitas cabeças. Você pode imaginar encontrar essa besta? Então, olha isso. Ela estava vestindo uma roupa vermelha, mas imoral. Então o que eu vi foi impressionante. A besta vem e a besta, ela se abaixa para esta mulher desembarcar. A besta se deita para ela desembarcar. Quando ela termina o que ela estava fazendo, ela volta e a besta se deita para ela embarcar novamente, montar nela novamente. Recentemente, na visão de 20 de novembro de 2023, quando ele disse: veja, o rei está prestes a aparecer no céu. E quando eu olhei, lembre-se que a igreja foi atraída para os pés dele, glorificado, e foi embora com ele. Mas depois disso, quando eu olhei, eu vi essa mulher na terra agora andando na besta. Nós vamos lidar com algumas dessas coisas. No final, eu desejo ter tempo um dia para falar da noiva de Cristo, a esposa de Jeová e a prostituta. Estas 3. Aleluia, se tivermos tempo. Para que agora vocês estejam cheios de conhecimento por causa desta visão aqui, certo? Aleluia. Então, Apocalipse 17, do 17 ao 18. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o seu propósito, de levá-los a concordarem e dar à besta a sua autoridade real e reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Então ele vai formar um governo global. Então ele vai reinar lá e vai executar a sua missão. Versículo 24, Daniel 7, 24, ele diz: aleluia. Então eu vou orar por vocês hoje. Eu vou abençoar vocês. Vocês duas eu vou abençoar. Eu estou falando a respeito dos convidados. E o resto eu vou abençoar também. Eu amo abençoar vocês, realmente. Eu amo abençoar
a igreja no Quênia, porque o zelo de vocês é muito poderoso. Obrigado. Nós queremos fazer isso na Alemanha e em todos os lugares. Ele disse, os 10 chifres são os 10 reis que vêm deste reino. Então ele diz, depois disso, outro reino chegará diferente do anterior. Então ele está explicando aqui. Uma vez eu lidei com esses chifres, o Senhor me mostrou o pequeno chifre. Ele foi subindo até entrar e eu disse, ei, saia daqui. Eu já descrevi essas coisas. Então ele vai formar um governo global. Daniel 7, 24. Agora, o anticristo será assassinado. Isso é outra coisa que caracteriza aquele tempo. Ele será assassinado. Eu não sei se alguém vai matá-lo, mas ele será assassinado. Eu posso descrever esta visão aqui, certo? Deixe-me descrever para vocês esta visão. Aleluia. Aleluia. Quando nós tivermos contato olho no olho, então nós vamos falar disso. O tempo está esgotando. Então, naquela visão, primeiro, eu tinha o clero sênior aqui do mundo inteiro, depois de um Menengai. E então, o Senhor sabia que eu viria até eles, eu viria falar com eles, com o clero sênior. Então, ele fala comigo antes de eu ir falar com eles. E naquela visão, repentinamente, a besta apareceu. Esta besta. E então, quando eu olhei para ele, eu não sei se o Senhor fez ele muito grande, quando eu olhei para ele, então eu vi que uma das cabeças dele tinha uma ferida. Mas agora eu posso dar detalhes. Esta ferida naquela cabeça, ela se estende até o pescoço. E eu vejo sangue fresco e uma ferida fresca no pescoço dele. E então, depois desta ferida, esta ferida fatal, mortal, enquanto eu ainda estou olhando, então eu vejo que a ferida é coberta. Ele é curado. A ferida é curada. Quando a ferida é curada, então eu ouvi indo até os santos do Senhor. E ele estava se aproximando deles pelas costas. E mordendo eles, agarravam um pouco acima da cintura. Então batia, abocanhava e batia. Não mordendo para comer, mas para destruí-los. Vocês se lembram, certo? Destruí-los. Então foi aí quando eu peguei a Bíblia, eu vim até vocês e eu disse, esta é a visão do Senhor. Eu disse para eles, então eu disse, então qual é a mensagem? Vamos caracterizá-lo, certo? É aí onde está a mensagem. Vamos caracterizá-lo. Então você vai a Apocalipse 13 e ele diz que ele será como leão, como leopardo, então ele será como urso. O Senhor coloca esses 3 animais cruéis, animais que não têm lei, eles são assassinos muito ferozes e sanguinários. Você acha que você vai lidar com isso? A ferocidade dele, explodindo a cabeça deles, então mordendo para destruir. Vá dizer para a igreja, por favor, não escorreguem lá para dentro. Lembre-se que nós caracterizamos eles, fomos a muitas escrituras, Daniel 7 aqui na tela, Daniel 7, 20 e 21, e você vai ver como que ele vai destruir o povo de Deus. Daniel capítulo 7, ele diz, enquanto eu observava, eu queria saber a respeito dos 10 chifres, agora o versículo 21, esse é o 20. Enquanto eu observava, este pequeno chifre guerreava contra os santos de Deus e os derrotava. Então isso é agora onde vocês agora podem ler a sua escritura em Mateus 16, 18, onde ele diz, quando Jesus estabeleceu a igreja, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus disse. Mas então agora, neste tempo, você olha isso, ele está fazendo guerra contra os santos e está prevalecendo. Isso só pode te dizer que a igreja já foi levada embora. Aleluia, é outro tempo.
fazendo guerra contra os santos e derrotando-os, prevalecendo contra eles. Aleluia! Então tenha certeza que a igreja não entra aqui. É por isso que eu estou falando com vocês, para que essas almas inocentes, da forma como vocês, na sua prática, se vocês continuarem assim, vocês não verão esse dia. Mas vocês têm que ver o dia do arrebatamento, o reino do Deus Todo-Poderoso. Então, Apocalipse, a visão de 29 de janeiro de 2003, que eu descrevi, ele diz. Então, eu vi uma das cabeças como ela estava. Então, nós já vimos Apocalipse 13:3, mas é isto que ele compartilhou naquela visão. Eu vi uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E o mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. Realmente uma falsificação, tentando dizer que ele ressuscitou e tudo isso. Vocês entendem? Então o mundo começa a adorá-lo e temê-lo. Ai, aleluia! Então, Salmo 113, versículo 5. Ele diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Então as pessoas começam a dizer isso sobre a besta. Quem é semelhante à besta? Uma terrível falsificação, uma imitação terrível. É por isso que você não vai querer entrar lá. Eles serão enganados. Mateus 24:11, ele diz: muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Também no versículo 5, enganarão a muitos. Versículo 11 e 5. E eles dizem que o anticristo será ressuscitado, ele diz. Então agora, quando ele vem, ele se voltará contra Israel. Aleluia. Então, eu agora quero olhar a sequência destes juízos que vem nesta estação para que você fique longe disso. Eu quero te advertir para ficar longe. Então, vá dizer para a igreja ficar longe disso. Então, vamos olhar as primeiras séries de juízo. Apocalipse 6, versículos 1 e 2, o aparecimento do anticristo, Apocalipse 6, 1 e 2. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz, como voz de trovão. Observei quando o cordeiro abriu. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com uma voz como de trovão: venha. E veja. Então olhei. Eu acho que as outras versões. NVI, impressionante. Olhei, e eis diante de mim um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Isso é sério. Ele não vai querer levar nada menos do que a vitória. Ele está vindo. E ele vai vencer. Lembre-se que eu vi a quebra dos selos, eu compartilhei com vocês ao longo deste tempo. É impressionante que venha alguém até vocês que viu estes eventos. Acaso isso não é tremendo, impressionante? Então isso te diz que o tempo realmente acabou. Alguém que viu e participou de uma forma ou outra na posição do trono. Lembre-se que eu dei detalhes, até mesmo o terceiro ser vivente, como que ele é, e até aquilo que a Bíblia não fala dele, quando a Bíblia apenas diz uma face como de homem, uma face como de um ser humano, mas esta face, primeiro de tudo, é grande, então tem rugas aqui na testa, essas rugas horizontais mostrando a seriedade e a glória. Então ele também é como um boi. Então eu dei detalhes para vocês. Eu dei detalhes que o Senhor guardou e revelou somente agora. Aleluia. Então, por favor, vocês não têm nenhuma razão para não entrar. Veja como nós trabalhamos aqui por vocês muitas horas. Então, o segundo selo.
War and bloodshed. Guerra e derramamento de sangue. Apocalipse 6, 3 e 4. Eu estou começando a colocar tudo diante de vocês agora. Agora, eu estou começando a finalmente colocando, passando para vocês claramente a cascata do juízo ininterrupto, os juízos acumulativos, aumentando em frequência e em intensidade. E no final disso você vai dizer, não, é insuportável. Vamos preparar a igreja para cair fora daqui. Insuportável. Agora nós estamos começando com os selos, os juízos dos selos. Ele diz, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. Então saiu outro cavalo, ele era vermelho como fogo, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Isto é derramamento de sangue. Então nós vimos o engano. Então agora derramamento de sangue e uma grande espada, tirando a paz da terra, fazendo com que os homens matassem uns aos outros. Então você pode imaginar como que a terra vai ficar, certo? Acumulativo, um depois do outro, mas juntando um com o outro. Então Apocalipse 6, versículos 5 e 6, ele diz, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, sempre compartilho isso com vocês, isso é dramático, quando o mercado financeiro desmoronou, então eu vejo o cavalo preto com asas brancas gloriosas, que fisicamente me tocou, e as asas dele, então o Senhor fez ele me tocar fisicamente. Se você olhar as características do novo céu, vamos começar com o céu presente. Este céu presente tem propriedades físicas, porque eu fisicamente toquei o cavalo branco e o cavalo preto, quando ele estendeu as suas glórias asas, ele rapidamente, ele fisicamente tocou em mim, foi intencional de Deus, quando ele abriu as asas, ele emitia glória. Então o som, o relinchar do cavalo, então o som da glória quando o Cordeiro está vindo. Então você vê que o céu presente tem propriedades físicas e incorporadas, porque eu vi características físicas de sons e toques. Aleluia! Já é tempo para vocês saberem tudo agora. Então ele está dizendo que depois do engano, então você tem muito deste derramamento de sangue global, guerras rompendo. E ouça quem é este que está falando aqui. Ele profetizou a guerra de Gaza, a guerra da Ucrânia, profetizou a guerra em DR Congo, está falando da guerra em Sudão, então você pode imaginar. Haverá derramamento de sangue. É isso que o Senhor está dizendo quando a minha profecia tem se cumprido. Cuidado, haverá derramamento de sangue lá. Aleluia! Haverá derramamento de sangue. E então ele diz, uma fome global, que quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha, olhei e eis diante de mim um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Lembre-se que isso aconteceu comigo no trono de Deus, quando ele apareceu nesta direção, vocês se lembram? Apenas para eu identificá-lo, então, repentinamente eu vi que ele apareceu de outro lado, então ele falou comigo, desta forma, então, de dentro da glória do trono, ele trouxe o cavalo preto, então ele parou, então as brancas e gloriosas asas dele abriram. Isso é uma fome tremenda global. Lembre-se, quando eu estava em Moçambique, ele me deu uma moeda antiga naquele sonho, e ele falou, entre na fila para comprar cereal. E naquela visão, aquela mulher que vendia cereais, ela bateu o fundo da lata e ela vendia menos. E então, quando eu vi, eu pegava, não era suficiente. Ela vendia por um preço, mas dava menos. Então, a fome global está vindo. E é uma horrenda fome global. E ele diz, 1/4 de trigo por um salário de um dia. Isso é horrendo. Então, ele diz, salve o óleo, salve. Então, salve. Esse é o poder espiritual, a igreja do óleo e do vinho. Ele quer preservar ela. Então, Covid. Lembra, eu também lidei com o cavalo amarelo no trono de Deus, e lembra que com a mão esquerda eu parei? Você tem que ver quem é o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele diz aqui, Apocalipse 6, 7, 8.
Então, quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E eu olhei e eis diante de mim um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, o nome dele é Morte. O nome dele é Morte, e o Hades, o inferno, o seguia muito de perto, foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Não, há interações que nós ouvimos e algumas nós não compartilhamos com vocês. Vocês sempre pensam que eu compartilhei tudo? De forma nenhuma. Há coisas que eu tenho em confidência com o Senhor. Algumas vezes, como? Você sabe que desde aquele tempo ele vem e me traz relatórios, continua o quanto eles já mataram. Por favor, por favor, não brinque. Não brinque. Há guerra aqui na frente, certo? E não é uma brincadeira. Eu sei muito que eu não compartilhei aqui, porque eu quero que a igreja primeiro saia, certo? Toda vez que o Senhor quer trazer juízo, eu tento lutar para preservar vocês, porque se o juízo atingir vocês, o juízo como eu conheço, não, vai destruir totalmente. Vai ser uma vergonha, certo? É por isso que, por favor, sejam sérios, certo? E sirvam de todo o coração, porque ninguém recebeu isso. Eles estão sintonizados e observando vocês. Então ele diz aqui, agora, 1/4 da terra, olha isso, 1/4 de 8 bilhões, isso é uma enorme população, versículo 8. Eles querem ir agora, certo? Vocês querem ir agora? Está muito frio? Então eu vou orar por vocês para vocês irem agora. Então você pode repetir depois de mim? Diga, querido Senhor Jesus, os 2 chineses que estão lá, Ele está despedindo deles. Eu te recebo, Jesus. E eu te amo, Jesus. Senhor, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Muito obrigado. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu abençoo meu filho e a minha filha aqui, que tu reveles o Senhor para eles e continue essa comunhão com eles, para que eles conheçam mais Jesus e possam ajudar outras pessoas. Abençoe a estadia deles neste país, deles segurança, deles bem sucesso no seu trabalho de construção e nas grandes estradas que eles estão fazendo. Ajuda-os com equipamento, com pessoas, dá-lhes um pessoal bom para trabalhar nas suas empresas, nas estradas enquanto eles trabalham. Traga pessoas que vão ser fáceis de lidar, que não vai trazer problemas para eles. No poderoso nome de Jesus, eu os abençoo. Por favor, Macharya, pegue o contato deles. Depois disso, nós voltamos ao ar. Então, Apocalipse 6-9, você vê que a terra já está sendo destruída sistematicamente, desde o engano, derramamento de sangue, fome, agora as pestilências, enfermidades, e você vê que para provar isso, a profecia do Covid, ele fez isso para provar para vocês. Então, cuidado, ele vai destruir a terra. Cuidado com estes profetas, eles vão destruir a terra, certo? Então agora, olha o que acontece em Apocalipse 6, do 9 ao 11. Ele diz, quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que eles sustentaram. Eles clamavam em alta voz. Até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgarás os habitantes da terra e vingarás o nosso sangue?
Então, cada um deles recebeu uma veste branca, significando que eles têm um corpo intermediário antes da glorificação. Estes são os santos da tribulação. Receberam vestes brancas e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus irmãos e irmãs, seus conservos, que deveriam ser mortos como eles tinham sido mortos, até que se completasse o número. Isto é sério. O próprio Senhor, Ele diz, não, sejam pacientes, esperem um pouco, eu quero que mais dos seus irmãos sejam mortos. Isso não é uma brincadeira. O Senhor quer que eles sejam mortos, os santos. Ai, por favor, diga para a igreja não entrar aqui. Por favor, não há proteção. A proteção que você tem está em 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. O Espírito Santo que o segura vai segurá-lo até o dia quando ele será removido. O Espírito Santo será removido. Mas agora Deus quer matar, porque agora chegou a hora da aprovação que está vindo para provar os habitantes da terra. Olha o teste. Você pode adorar diante dessas circunstâncias? Um pequeno teste, você já sai correndo. E quanto agora, se agora o ladrão perde a entrada, a matança dos crentes, o massacre dos crentes cristãos que serão mortos naquele tempo. Então, Apocalipse 6, do 12 ao 17, o massivo terremoto global e eles estão se escondendo debaixo das montanhas. Vocês estão vendo a acumulação? Estes são os selos, os juízos do selo. O segundo nível, Apocalipse 8, versículo 7, o juízo das trombetas. Apocalipse 8, 7, ele diz, o primeiro anjo soou a sua trombeta, então veio fogo e enxofre misturado com sangue e foi derramado, foi lançado sobre a terra. Um terço da terra foi queimado, um terço das árvores foi queimado e toda erva verde foi queimada. As coisas estão ficando ruins e piores agora, certo? O Senhor não é uma brincadeira. Um terço da vegetação da terra é totalmente destruída, certo? Então, a grama verde também é totalmente destruída. Então, Apocalipse 8, versículos 8 e 9, ele diz... O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. Esses são tempos muito terríveis, certos? Lançados lá de cima no mar, e um terço do mar transformou-se em sangue. Este é um tempo difícil. Aleluia. Vamos tentar correr e terminar com isso. Um terço das águas foram destruídas, o mar poluído, e um terço das criaturas do mar, as criaturas viventes do mar foi destruído, e os barcos também destruídos. Isso é sério, é um processo acumulativo. Então, um terço da água é poluído, Apocalipse do 8. Agora, os recursos que vêm debaixo da terra. O terceiro anjo soou sua trombeta, então uma grande estrela foi lançada do céu, e um terço das águas Então agora, o nome desta estrela chama-se Absinto, e as águas se tornaram venenosas, e muitas pessoas morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Isso é sério, muito, muito sério. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Eu quero anunciar aqui que nós estamos quebrando o jejum nesta noite. Eu pensei que vocês fossem celebrar. Não, eles não querem. Não. Não, eu estou pronto para continuar. Mas eu estou pronto para fazer isso. Mas vamos quebrar o jejum nesta noite por causa do trabalho aqui. Então vocês vão poder comer algo no caminho. Mas deixe-me empurrar isso e então terminar. Então vou liberar vocês. Você pode imaginar o zelo que eu tenho por vocês. Eu quero que vocês entrem. Eu quero que a igreja globalmente entre. Eu quero que a igreja de Cristo entre, porque eu vi a terra com estas coisas acontecendo e é insuportável. Eu quero que toda a igreja de Cristo globalmente entre, porque eu vi a terra
com esses acontecimentos aqui é inacreditável. Você não vai suportar, certo? Então vamos continuar empurrando, certo? Então ele diz aqui. Posso dar as escrituras por causa do tempo? Sim, vou dar só as escrituras. Então, 1/3 do Sol e da Lua são escurecidos, se escurecem, Apocalipse 8:12. Então, o quarto anjo soou a trombeta, e 1/3 do Sol foi ferido, e 1/3 da Lua foi ferida, e 1/3 das estrelas. Vocês se lembram a profecia que eu dei? Quando os corpos celestes agora, alguma coisa aconteceu, e uma delas se dividiu, ela era redonda, ela quebrou porque eles colidaram com as suas forças gravitacionais. Então é como se agora fosse noite, porque escureceu o sol, é como se fosse noite. E eles estavam olhando assim, havia terror. A Terra iria ser atingida por alguma coisa. Não, você não vai querer estar lá, eu já vivi lá. Aleluia. Agora eu já falei para vocês antes, para que vocês possam se preparar e ficar longe com as suas igrejas, certo? Então precisamos terminar rapidamente. Então os gafanhotos demoníacos, eles devastam a terra, certo? Então 1/3 da humanidade é morta, mas agora você entende que o Senhor primeiro começou destruindo o meio ambiente na terra, e do homem pedindo para o homem fazer o quê? Cuidado! Veja, o poder do tesouro e do arrependimento diante do trono de Deus é inacreditável e imensurável. Por que Deus está fazendo tudo isso? Ele está buscando arrependimento. Ele não quer que o homem entre no lago de fogo, ele quer que os homens se arrependam. Você pode imaginar, Deus só quer arrependimento. Então, você vê agora, o quarto anjo soou a sua trombeta e 1/3 do sol é atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Por que Deus está fazendo isso, ferindo os planetas? Porque não é uma brincadeira que Jesus veio do céu e morreu onde? Na terra. Você não pode ignorá-lo e achar que vai escapar. Não é uma brincadeira. É por isso que ele está fazendo essas coisas. Então, Apocalipse 9, do 13 ao 21, 1/3 da humanidade. Em um ponto, 1/3 da população da terra é morto. Nós não temos tempo, nós temos que terminar. Então, o terceiro selo é Apocalipse 16, 2. As feridas cheias de pus que cobrem os corpos de todas as pessoas que receberam a marca, que não têm a proteção do Espírito Santo. E tem a marca, na verdade. Eles não têm o selo do Espírito Santo. Ele diz, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça na terra. Então, feridas purulentas romperam nas pessoas que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Lembre-se que neste tempo o Senhor selou o seu povo também. Aleluia. Mas espera. Até selarmos o povo do nosso Deus, certo? Então, se você não tem o selo e receber essa marca, ele diz, se você chegar naquele lugar, por favor, eu te imploro, não receba a marca. Não se preocupe com isso. Eu já vi o meu envolvimento, é muito sério. E em um tempo nós vamos fechar o céu por 3 anos e meio e metade da terra morre. Então, por favor, isso é horrível. E agora eu estou apelando para vocês, recebam a graça e entrem. Então ele diz. Então ele fez isso. E aquelas feridas sobre eles, feridas com muito pus sobre os corpos dos homens. E foi tão dolorido e insuportável. Feridas cobriam os corpos dos homens. Apocalipse 16, 13. 3. Finalmente, todos os seres viventes do mar são mortos. Apocalipse 16, 4. Toda água fresca potável agora termina, agora acaba, todos. Apocalipse 16, 8 e 9. As pessoas são seriamente feridos pelo terrível calor do sol. É como se você pegasse uma coisa muito quente e toca nas suas costas. Agora a sua carne está derretendo. Terrível. Ai.
Então, Apocalipse 16:10, toda a terra agora entra em totais trevas. 16:12, o rei Eufrates seca, sabe por quê? Os reis da terra estão vindo, certo? Apocalipse 18:20. Os mais terríveis terremotos. Vocês se lembram? Os primeiros terremotos, eles tiram as montanhas do seu lugar e movem as ilhas do seu lugar. Mas este terremoto agora vai desaparecer, fazer desaparecer os montes e as ilhas. Por que Deus está fazendo isso? Ele quer arrependimento. Ele não quer que o pior de todos os abusadores e pecadores entrem no inferno. Deus não quer. Você pode imaginar? Ele está fazendo isso porque ele não quer que eles vão para o inferno. O pior pecador e os caluniadores. Ele está dizendo, por favor, não vão para o inferno. Ele está fazendo tudo, ele está movendo tudo para que talvez eles possam mudar. Uau, que Deus compassivo. Então, este é um tempo muito difícil. Então, nós vamos ver o papel daquele que restringe o pecado. Então, eu posso dizer para vocês, que vocês podem ver, se você está escrevendo, isso é bom. Aquele que restringe, o papel daquele que restringe o pecado. Gênesis 2:16-17. Não toque. Isso é o Espírito Santo fazendo o quê? Restringindo o homem de pecar. Vocês estão comigo? Sim, vocês estão muito bem comigo. Gênesis 3:8. Deus vai alcançá-los. Adão, onde você está? É o Senhor restringindo. Este é aquele que restringe, tentando te restringir do pecado. Muito sério, muito sério. Então, Gênesis 3:10. Você vê agora. 3:15, a cruz, certo? 3:15, a cruz. O Evangelho, o proto-Evangelho, o Evangelho original agora sendo pregado pelo próprio Deus. Ele vai para a cruz, vai esmagar a cabeça da serpente e ele ferirá o calcanhar. Deus tentando restringir o pecado. Eu estou olhando aquele que restringe agora, o próprio Deus. Aleluia. Gênesis 3:23-24, o Senhor diz, não, vamos fechar a porta, porque o homem comeu daquela árvore. Fecha a porta para eles não terem acesso à árvore da vida, para que eles não comam no pecado, para que não haja uma explosão do pecado entre e fique descontrolado. Deus tentando restringir o pecado, Gênesis 3:23-24, para que eles não comam da árvore da vida depois de terem pecado, senão não haveria oportunidade. Gênesis 5:24, quando Enoque é separado do povo, Deus restringindo o pecado e dizendo, não, tem outro caminho, porque ele arrebatou Enoque. Deus tentando restringir o mal. Gênesis 6:1-8, toda a terra está em pecado, todos eles, toda a condição da terra é iníqua e pecaminosa o tempo todo. Ele diz, agora eu vou acabar com isso. Eu não vou mais contender com o homem. Isso é Deus restringindo o mal desde Gênesis 6:16, quando agora ele vai destruir a terra inteira. Ele acaba com a terra inteira. Deixa-me deixar isso claro. 8 pessoas. E ele mata todo o resto da terra toda. Deus restringindo o pecado para que não saia do controle. Ai, muito sério. Muito sério hoje. Aquele que restringe. E ele diz, até mesmo a torre de Babel, restringindo o mal, o pecado, certo? Em Sodoma e Gomorra, restringindo o mal, o pecado. Eu preciso terminar com pressa. Então, todos os profetas que foram enviados no Antigo Testamento até agora, ele está tentando restringindo o pecado. Por favor, não vá por esse lado, vá por esse outro lado. Aleluia. O Evangelho, a mesma coisa, restringindo o mal, o pecado. O juízo no Egito,
restringindo o pecado, certo? O juízo do reino do norte de Judá na Babilônia, restringindo o pecado. Jesus desceu do céu para restringir o mal, o pecado, para que um dia isso possa acabar. Primeiro de tudo, agora é neutralizado pelo milagre, pelos milagres, pelo poder. Então, o tempo virá agora quando ele vai acabar também com o mal e vai estabelecer agora o reino. É por isso os milagres que vocês veem, como por exemplo, os milagres que vocês veem agora estão apontando para este reino que está vindo, para aquele reino que está vindo. Aleluia, estamos juntos? O reino do Messias, restaurando. Lembre-se da restauração de Lázaro, ele chegou lá. Maria estava chorando descontroladamente. Ele disse, não chore, não, vocês não entendem, mestre, ele está lá já há 4 dias. Então, em um outro túmulo também, Maria estava chorando. No túmulo de Jesus, aleluia. Aleluia do Senhor. Nisso aqui, no caso de Lázaro, ele diz, remova estas vestes, este lençol branco e desamarre ele. Mas em outro túmulo, Maria olhou e as vestes estavam no túmulo. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, apontando para a sua própria ressurreição. Então ele está restringindo o pecado todo o tempo, até que o Messias veio e nessa atual missão, restringindo o pecado usando terremotos e o Covid. Por que Deus está fazendo tudo isso? Eu quero terminar. Vocês estão prontos? Por que o Senhor está fazendo tudo isso? Por causa da seriedade, da gravidade de Jesus vir para a cruz. Você não pode ignorar isto e escapar. Estamos juntos. Por causa da gravidade, da seriedade de Jesus indo para a glória e vindo aonde? Para a cruz. Como você ousa ignorar isso? Deixou a sua glória e veio. Ele deixou a sua glória no céu, sendo adorado por todos. E aí então ele desce aqui e vai para a cruz. Como você pode ignorar isto? Andando nas nossas ruas lamacentas. Hiyo uzito wake tu peke yake ndio Bwana anasema hapana, la hasha. E você acha que eles vão escapar? De jeito nenhum, la hasha. Meu Senhor, a gravidade de Jesus descer e ir para a cruz. É por isso que Deus está fazendo estas coisas, julgando terrivelmente na tribulação. E Ele está fazendo isso por causa das consequências do pecado. Número 2. Número 3, as consequências de rejeitar a graça, rejeitar a Cristo. Número 4, as consequências de rejeitar o arrependimento e a santidade. Número 5. As consequências da misericórdia e da compaixão de Deus. Que Deus não quer que você entre no inferno. Não importa qual pecador você é, Ele está lutando por vocês. O último chamado, quando os 3 anjos estão voando no céu, certo? Apocalipse 14. A gravidade do Filho de Deus indo para a cruz, vimos João 3, 16 e 17. É por isso que ele está fazendo. A gravidade do Filho de Deus indo para a cruz, nós vimos o livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A igreja caída. A gravidade da igreja cair em Mateus 21, Mateus 7, versículo 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O Senhor está dizendo, cuidado agora. Ele vai julgar estas coisas. Ele vai queimar eles e trazer terremotos. Por quê? Por causa da igreja morna, a igreja apóstata. Vocês pegaram a graça e tentaram mudar a graça quando o Filho de Deus veio todo o caminho desde o céu.
Ele não te disse para ir para a cruz. Não, ele veio ele mesmo e foi para a cruz. E vocês ainda estão tentando manipulá-lo porque você acha que você é mais fácil? Você não quer encarar a santidade assim? E o arrependimento diz, não quero me arrepender. Acabou, certo? Por causa do poder. Então, o Senhor está dizendo, a gravidade de Jesus ir para a cruz, é por isso que ele está fazendo os juízos. A gravidade de rejeitar a cruz e o sangue, a gravidade da rebelião contra Deus, a gravidade do pecado, a importância da fé em Cristo Jesus. É isso que ele está elevando ao julgar severamente. A importância da fé em Jesus, a soberania do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, significando ele está no controle de tudo. Ele mudou estas estações e ele realmente quer atrair vocês para o reino dele. A fidelidade nas alturas, no pior das dificuldades, aqueles que estão lá dentro e a tribulação está furiosa e eles aceitam ser mortos. Eles são fiéis a Jesus, mesmo no coração da mais alta perversidade. As pessoas estão sendo mortas por adorar a Jesus. Uau! Ele está dizendo, a gravidade do lago de fogo, é por isso que ele faz isso, ele está tentando impedir a terra de entrar no lago de fogo. Aleluia! Ele está fazendo isso para que vocês saibam. O céu é um lugar real, certo? E, portanto, o inferno também é um lugar real, não entre lá, certo? Ele está fazendo isso para te advertir dos perigos da procrastinação, como você vê nesta era. A nuvem veio, o mensageiro veio, os aleijados, seus próprios irmãos e primos estão andando, cegos enxergando. E então, você vê, não, espere, o nosso pastor sempre tem um jeito diferente de trazer estes tópicos. Você acha que essas coisas são tópicos? Ele está fazendo isso para trazer à tona a importância de crer diante do Senhor e enfatiza isso, porque agora na tribulação é por força. Então, ou você vai crer e entrar no céu, e a tribulação agora é a força. Deus agora está forçando você para que você possa crer. Aleluia, doutora Gamble. Muito poderoso, meu filho. Ele está dizendo, ele está fazendo isso para levantar a importância da justiça e da santidade, a importância da preparação, a importância de obedecer os profetas de Deus, a importância de depender do poder de Deus durante aquele tempo. Ele está fazendo isso para trazer a advertência de que o pecado é mortal. Se a perversidade pode atrair as pessoas na época da graça, quando a salvação está aqui, então o que vai acontecer quando as montanhas estão sendo deletadas? Não, e estas feridas nos corpos? Não, o pecado é muito ruim, muito ruim. Então, a importância da preparação, estar preparado. Ele está fazendo isso para enfatizar a importância da perseverança, de que ele está sempre trombeteando para a igreja dia e noite. Perseverança, perseverança. Não desista. Não receba a marca, certo? Ele está fazendo isso para enfatizar a importância da esperança que eles têm na esperança de Cristo no arrebatamento. É por isso que ele está te ensinando agora para você não entrar na tribulação. Ele está falando a respeito disso para você tomar o caminho do arrebatamento e entrar. Ele vai dizer, não. A esperança do céu. Ele está fazendo isso para você entender quão temporária é a vida nesta terra. Aleluia! Então, apenas rapidamente, enquanto eu termino agora, o Senhor está dizendo, a nuvem de Deus, Ele mesmo veio, a chuva do Monte Carmelo veio, a lepra está sendo purificada, Mama Rosa ressuscitou. Fala sobre isso, prega. Os deuses, os escritos de Deus no céu,
o sol comandado para aplaudir, a temível transfiguração diante dos seus olhos, aleijados estão andando em massa, olhos cegos andando nas suas jurisdições, vizinhanças, ouvidos surdos abriram, a sombra de Deus está curando. Úteros são criados, novos pulmões criados em Litunda. Então, o Senhor está dizendo o seguinte: quando você ver todas estas coisas e você falhar em arrepender-se, cuidado, vai ser horrível. Se você falhar em se arrepender e ser santo, vai ser horrível para você, insuportável. Então, o Senhor está dizendo que é muito impressionante e chocante o que as escolhas pessoais podem fazer. As pessoas fazendo escolhas pessoais. Não, essa é a minha escolha pessoal. E eles, então, estão prontos para abusar a graça de Deus. Portanto, justificando o juízo de Deus sobre eles. A escolha pessoal deles, abusando da graça, e agora Deus é justificado em te julgar. Ai, isso é impressionante. Ele está dizendo, a situação mais terrível na vida da humanidade é conhecer a verdade, arrependimento e santidade, e a vinda do Messias, e uma vida separada. E então, rejeitar isto por causa das suas escolhas pessoais. Ai. Isso é inacreditável. Eu termino aqui dizendo o livro de 2 Tessalonicenses 2:12. 2 Tessalonicenses 2:12, ele diz: então, se nós começarmos no 10, nós vamos correr com isso. Ele diz: e todos os caminhos da iniquidade enganam aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque eles se recusam a receber a verdade que poderia salvá-los. Por esta razão, o Senhor envia para eles uma poderosa visitação, um poderoso engano. Um engano muito poderoso para que eles creiam na mentira. Para que então todos sejam condenados, aqueles que não creram na verdade que poderia tê-los salvado, mas agora se deleitam na injustiça. Ai, o Senhor chega num ponto. Então o Senhor fala a respeito do destino daqueles que rejeitam a verdade e abraçam a falsidade. Você vê na igreja hoje. E a fé daqueles e o destino daqueles que rejeitam a mensagem do Senhor. Eles rejeitam os milagres de Deus, os sinais, as maravilhas, rejeitam o evangelho, rejeitam a santidade, rejeitam a justiça. Então ele está dizendo que eles vão crer, porque agora o mundo vai ter que passar por tudo isso. Vocês têm um engano, derramamento de sangue, tudo. As guerras, as pestilências, as pessoas precisam de ajuda. Então é por isso que alguém vai ter que tomar as rédeas e assumir o controle. Os terremotos estarão acontecendo. Alguém vai crer, e alguém vai aparecer e dizer que ele tem uma solução, e eles vão crer. Alguém vai assumir a autoridade e eles vão segui-lo. Engano, guerras, derramamento de sangue, enfermidades, pandemias. Este mundo está morrendo. Então ele está dizendo que ele vai fazer com que eles creiam na mentira, certo? Porque rejeitaram a verdade. A igreja de hoje, que ama a prosperidade, não gosta da repreensão de pecado. Eles querem ouvir somente a respeito de bênçãos materiais e riquezas. Eles não querem ouvir falar de santidade ou de quão desobediente eles são. Eles não querem nenhuma repreensão nessa direção deles. Ele diz que esta igreja está madura e pronta para a visitação do terrível engano. A igreja de hoje está madura para o engano, para ser enganada, porque muitos cristãos creem que há muitas formas de atingir a vida eterna. Você ouviu a palavra cristãos? Acham que tem muitas formas.
As pessoas na igreja hoje creem que alguém pode chegar no céu sem santidade. É por isso que eles não andam na santidade nem se preocupam com ela. Eles acham que vão conseguir entrar no céu sem ela. Milhares de cristãos estão abandonando a salvação. Pastores, eles têm agora um centro de recuperação em Nova York, onde os pastores vêm para se recuperar. Ai. É inacreditável. O diabo é um mentiroso. O diabo é um mentiroso. Enganou a todos. É um mentiroso. Como é que alguém pode... Você recuperando pastores, como você recupera alcoólicos anônimos? Então a igreja hoje está pronta e madura para a visitação do engano, a não ser que ela se arrependa. O Messias está vindo. Obrigado, Randy. Que o Senhor abençoe todos vocês. Todarabá. Nós vamos lidar com outras coisas da próxima vez quando vocês vierem, certo? Magnificat, por favor, a adoração. The Messiah is coming. O Messias está vindo. What a mighty conversation with you. Que poderosa conversa com vocês. Eu adorei fazer isso. Obrigado por me permitir ter essa conversa com vocês. Muito obrigado. Agora eu peço para que vocês me dispensem para eu ir servir as outras nações e anunciar a vinda do Messias. Mfalme wangu Mesia. Asante, nimeshukuru sana hata hii tunuku la kushiriki nani kwenye hili hadithi la maisha yenu na Kristo pamoja. Bwana Yesu awajalie sana. Amewafanya mkawa mfano fulani. Sasa nyinyi pia mtembee kabisa na kujitahidi kabisa. Profeta do Senhor está abençoando a igreja no Quênia. Hapa mko na hazina kubwa. Haleluya, mmewekezwa kabisa. Haleluya. Kabisa na Mungu. Let us just receive the Lord. Say, mighty Vamos Lord receber Jesus. O Senhor, diga poderoso Senhor Jesus. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus. E eu me aparto de todo pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, dentro do meu coração, como meu Senhor e meu Salvador, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Eu os abençoo eternamente. Eu coloquei mil vezes na cesta de vocês. Até mesmo a igreja no exterior. 1000 vezes nas suas cestas. Saúde, proteção, segurança. E os seus filhos estão voltando para casa. Os seus maridos que não estão com o Senhor voltarão para o Senhor. Porque nós servimos um Deus poderoso. Obrigado, que o Senhor nos abençoe a todos. Muito obrigado. Toda Rabá, toda Haverim, Baruch Hashem, toda. Thank you. Obrigado. Obrigado.